Salve, salve, rugbyeiros e rugbeiros de todo o país! Bem-vindas e bem-vindos ao programa de número 19 do RugbyCast, o programa semanal da Brasil Rugby. Eu sou Vitor Ramalho. E eu sou a Baby Futuro. E hoje é o nosso último programa de 2022. Retornaremos em 2023. Em janeiro ainda não tem data para o retorno, a gente vai publicar em breve sobre isso, claro. Mas hoje, por ser o último programa, né, Baby, teremos, lógico, papo sobre fazer uma retrospectiva, falarmos um pouco daquilo que foi de positivo do ano para o rugby brasileiro, não é isso? Exatamente, dar uma lembradinha aí, refrescar nossa memória, pegar os principais fatos do ano e, né, dar esse refresh mind, começar o próximo ano já lembrando o que rolou de bom nesse ano. É isso, e nossa retrospectiva não vai ser exatamente aquele papo cronológico, não vai ser isso não, a gente vai fazer um papo de top 5 momentos pra mim e pra Baby, é a nossa opinião até pessoal, tá? O pessoal entender isso também, nossa opinião pessoal aqui de top 5 e top 5 momentos para as seleções brasileiras, aí top 5 IAs, top 5 para Tupis, falaremos também um top 5 de torneios nacionais e falaremos aí não como top, mas listando realizações importantes aqui da Confederação para passarmos a limpo este ano. E bem, então começando com top 5 momentos das seleções brasileiras, eu começo com aquilo que é o top 1 de todos, porque vamos começar ao contrário, vamos começar primeiro de trás para frente, deixar por último aquele que a gente considera o mais importante? Pode ser, Pode então, ser. 5, 4, 3, 2, 1. Então vamos lá, começando com algo muito importante, que não é exatamente das Iaras, mas é das Iarinhas, na verdade. As Iarinhas retornaram, nós tivemos finalmente um torneio com a Seleção Brasileira Juvenil de Rugby Sevens Feminino rolando. As Iarinhas disputaram os Jogos Sul-Americanos da Udesur, os juvenis que rolaram no primeiro semestre lá em Rosário, e com o título, né? E com o título, né? A gente sai de uma pandemia e trabalhar com juvenil foi bem complicado, mas nossas Iarinhas mandaram muito bem, se puseram no campeonato, saímos com ouro. Acho que foi muito legal, uma experiência também para, né, botar nossas juvenis para brilhar. Elas brilharam, exatamente. Aliás, falando sobre os jogos da Udesur, né? Aliás, só para colocar com relação a dados para o pessoal ir relembrando, a gente teve esse torneio das Iarinhas rolando no mês de maio. A grande final foi no dia 1º de maio, o Brasil vencendo a Argentina por 21-10. Depois, a gente tem aí como nosso segundo ponto aqui, né, traz para frente, o quarto tópico aí voltando para as Iaras, indo para as Iaras mesmo, já que a gente falou de Udesur, vamos falar de Udesur. As Iaras venceram os Jogos Sul-Americanos que aconteceram no Paraguai em outubro, lá em Assunção, Brasil campeão dos Jogos da Udesur. É a terceira medalha, foram 3 edições, terceira medalha de ouro para o Brasil nessa competição, que é os Jogos Sul-Americanos, Olimpíada da América do Sul, sempre importante para a gente, importante até contribuindo, né, com o time Brasil, com o COB, né, a gente traz uma medalha aí para o time Brasil, uma medalha de ouro, invictas por enquanto a competição, vencendo o Paraguai na grande final, né? Sim, pode, né? Vencendo as donas da casa, acho que foi muito bom também para a gente. Se manter, não, como sempre, graças a Deus, se manter aí no topo da América do Sul. A grande final lá no dia 9 de outubro, vencemos por 17-5 o Paraguai, grande campanha lá no Udesur. Então, em terceiro lugar a gente coloca aqui um fato, aliás, que talvez poderia até ficar até mais para frente, mais para cima, né? Mas vamos colocar em terceiro, que é a volta da seleção brasileira feminina jogando em casa. A gente não jogava um campeonato no Brasil desde 2016, desde os Jogos Olímpicos, e neste ano tivemos um grande evento lá em Saquarema, no mês de junho, né? A seleção brasileira feminina jogou em Saquarema o Sul-Americano, vencemos mais uma vez, foi o 20º título da história da seleção brasileira feminina, das Iaras. Vencemos aí todos os principais rivais, mas o mais importante, né, Baby, além daquele torneio, foi voltar a se conectar com o público, né? Com certeza, poder, né, jogar de volta em casa. A gente está acostumado a ver as meninas só jogando na gringa, de madrugada, e poder trazer o público para pertinho ali acho que foi muito importante, e não deixou de ser histórico também, né? Fazia muitos anos que as Iaras não jogavam em casa, foi bem especial. Aliás, foi o primeiro sul-americano, o primeiro sul-americano em Saquarema, né? Mas a gente retorna para o Rio de Janeiro, que tinha sido muito importante como recebendo os sul-americanos pré-Jogos Olímpicos, né? Aliás, o andamento, a construção do Rio 2016 começou com o Rio Sevens 2 vezes sendo realizado, depois ainda tivemos o evento teste. Então, foi o quarto evento que o Brasil joga
de Sevens no Rio de Janeiro, na verdade, se tornou o estado com mais torneios sul-americanos de Sevens que o Brasil realizou em casa, né? Ó, tá vendo como é que tá? Rio de Janeiro, menino. Vamos ver. São Paulo já tinha realizado só em São Paulo uma vez, em São José dos Campos outra, Rio de Janeiro é o estado com mais... No Sul também teve. E teve em Bento Gonçalves também, exatamente. Aí vamos lá para o nosso top 2, que na verdade é gigantesco como realização, que é a participação na Copa do Mundo. A Seleção Brasileira Feminina participou pela 4ª vez de uma Copa do Mundo de Rugby Sevens, jogando lá na África do Sul, em Cape Town. Tivemos, aliás, uma grande cobertura, inclusive, sobre esse evento. A Seleção Brasileira encarou um torneio que tem um formato muito difícil, é um mata-mata direto. Ganhamos, né, da Colômbia, por exemplo, ganhamos também da Espanha, o que foi muito importante. O Brasil acabou na 12ª colocação, mas uma participação sempre muito emblemática, muito importante para a Seleção Brasileira, porque jogar a Copa do Mundo é sempre o máximo do esporte junto com os Jogos Olímpicos, né? Com certeza, Vitor Ramalho estava lá para cobrir e acho que foi mais uma participação, mas exatamente, esse formato também é muito duro pra gente, né? O Sevens é muito cruel, quando você pega uma chave que te complica a vida, você acaba não conseguindo o melhor resultado, mas acho que valeu muito a participação, acho que foi bem rico. A gente encarou a Irlanda na primeira rodada, acabou sendo derrotada, mas depois venceu na sequência a Colômbia, perdeu para o Chile, para o Japão e depois vence a Espanha, termina com vitória contra uma seleção que é rival direto sempre. Aí até o Connect, a gente não colocou no nosso top 5, mas a gente jogou o circuito mundial, né? Várias etapas do circuito mundial, e a participação do Brasil sempre justamente brigando diretamente com a Espanha, por exemplo. Por isso que a vitória na Copa do Mundo é tão importante, né? Com certeza. Botá-los para trás sempre fica uns pontinhos ali. Já foi muito a pedra no nosso sapato Espanha e continua sendo. É o time que está no nosso nível, né? A gente tem que sempre se impor. Aliás, eu não coloquei, né? A gente não colocou aqui no nosso top o fato do Brasil permanecer na elite mundial, que também é importante no caso do circuito mundial, mas o circuito está em transformação também, então não houve rebaixamento e a seleção brasileira permanece na elite mundial, que é muito importante para o trabalho, e por isso que a gente considerou que a Copa do Mundo é o ápice do ano em termos de resultado, sobretudo a vitória contra um rival direto como é a Espanha. E aí o nosso top 1 número 1 para o rugby feminino. Baby, por favor. Iaras 15, né? Pô, que ano para o nosso 15, finalmente um pontapé dado. Começamos o ano conseguindo fazer nosso campeonato regional, fazer a galera jogar um quinzão no Brasil, realmente começar esse movimento e terminar o jogo, né, com o ano com um jogo internacional contra a Colômbia, em casa também. Primeira vez que as Iaras 15 jogam em casa, outro momento histórico também. Então acho que pro 15, pro feminino no geral foi um super ano, mas acho que pro 15... pra gente botou em número 1 exatamente por isso, pela importância que vai estar tendo pra gente esse ano. É um marco, e o evento inteiro foi muito legal. A gente conseguiu, inclusive, celebrar o passado, o legado da seleção brasileira, do rugby feminino brasileiro, mas desembocando nesse grande evento lá em Mogi das Cruzes. Foi muito legal, muito positivo, e é o caminho, é o começo de uma trajetória que, na verdade, é complementada pelo anúncio de que a gente vai ter vaga aí no circuito mundial, na nova Liga Mundial de Rugby 15 feminino, o W15, e também na Copa do Mundo de 2025, né? Não no Brasil, mas na América do Sul vai ter vaga, então a gente vai brigar por isso, e começou bem esse trabalho. E não só o evento, mas a gente teve um anúncio, a gente tem finalmente pela primeira vez um treinador focado, um treinador específico para a seleção brasileira de rugby 15 feminino. O AK veio aí também, é outro marco aí, completando, né, o contexto todo desse 15 feminino. Vamos agora então para o nosso top 5 dos tupis da seleção brasileira masculina. Na verdade, a gente colocou o Curumim junto, né? Então, sim, rugby, seleções masculinas. Isso. Então, começando justamente pelos Curumins, né? Vamos começar pelos Curumins, porque foi um ano muito importante da gente retornar a ter uma seleção brasileira ativa, né? A gente teve o último campeonato que o Brasil disputou na categoria juvenil masculina, tinha sido em 2019, aí é a mesma coisa que as Iarinhas, a gente está falando, né? A pandemia acabou parando tudo, então a gente teve um processo aí com o Chubb, o treinador da seleção brasileira, o Leandro Givert, trabalhando essa retomada da seleção brasileira de 15, juvenil, com o campeonato sul-americano sendo disputado contra o Paraguai. Tem uma vitória, acabou tendo uma derrota contra o Paraguai sim, mas teve uma vitória importantíssima ali sobre a Colômbia, né? Um jogo parelho contra os paraguaios, enfim, retomou o trabalho, e isso é muito importante, né? A gente voltar a trabalhar todas as seleções brasileiras, né? Com certeza, principalmente a juvenil, né? A gente sabe a importância que tem a nossa base, e estamos focando nisso agora também, então não só Iarinhas, mas como os Curumins também, temos que ter mais cante, né? Mais oportunidade de jogar.
É uma geração muito talentosa dos curumins, inclusive, que teve a oportunidade de ir lá para o Paraguai, e tem muita expectativa com relação a vários desses jogadores aí que desempenharam neste ano. Um torneio de tiro curto, duas partidas apenas, mas é o reinício de um trabalho importante para essa geração, inclusive, ter jogado, porque eles perderam tempo com a pandemia, né? Não tiveram oportunidade ao longo da pandemia. Sim, mas já dá para ver que tem talento. Tem talento, exatamente. Bom, vamos lá então para o nosso quarto, vamos falar, lógico, né, de cobras. Os cobras também estão aí, também entram nesse rol de seleções, nas seleções nacionais masculinas, mas até de uma seleção, a nossa franquia, a gente colocou dentro dali para exaltar o fato de a gente estar tendo sequência no trabalho dos cobras, segunda temporada de Liga Profissional Sul-Americana, a Islar. Os cobras tiveram as vitórias mais importantes, na verdade, aconteceram contra os paraguaios, porque a gente teve tanta vitória contra o Olímpia durante a Islar, mas também depois agora no torneio cross-border que rolou no Paraguai, na preparação para a Islar 2023, a gente tem uma vitória também sobre a franquia paraguaia, sobre o Jacaré 15, né? Vai mudar o nome, não deixa de ser Olímpia, passa a ser Jacaré 15, mas enfim, essas duas vitórias sobre um rival direto importante para a sequência do trabalho, mas mais importante é que a gente teve uma Islar acontecendo de novo, né? Uma Islar inteira, ainda não é o modelo final da Islar, é o modelo da transição que foi com bolha, mas o fato de ter passado por esse processo de construção, né, da franquia, mais um ano de construção da franquia profissional, é muito positivo, né, Baby? Com certeza ela continuará acontecendo também. A gente veio de uma Islar inicialmente super conturbada, né? E agora a gente começa a achar um formato que faz mais sentido para todo mundo e acho que ano que vem vai ser bem bacana. Mas ano que vem é só ano que vem, estamos ainda na retrospectiva, calma aí. É isso. E aí, como terceiro lugar aqui pra gente, finalmente, um título. Tivemos um título sul-americano, os tupis voltaram a levantar a taça, tínhamos levantado em 2018, desde com o histórico título sul-americano de 2018, quando a gente venceu a Argentina. Neste ano tivemos um título do torneio Três Nações sul-americano, importantíssimo até como construção do grupo, né? Voltar a vencer, levantar uma taça importante para uma geração que está sendo construída, está no processo de renovação da seleção brasileira, então muito importante para eles poderem comemorar essa taça. Vitória lá na Colômbia, vencendo, lá em Barranquilha, vencendo Paraguai e vencendo Colômbia lá no mês de agosto. Então, Brasil campeão do Sul-Americano Três Nações, né, Baby? Sim, acho que é legal você destacar esse lance do desenvolvimento. A gente está com uma seleção mais jovem, né, com atletas, talvez de idade, né, não sei se tanto, mas com certeza estão numa renovação e acho que é isso, dar cancha para a galera para jogar mais mesmo, e agora vamos ter mais. E aí, falando em calendário, a gente teve um calendário bastante robusto, sobretudo no segundo semestre aí, para as seleções brasileiras, né? Além do Três Nações, a gente teve participação, a gente teve uma gira para o Chile, mas não entrou no nosso top, mas entra para o nosso top as duas partidas que realizamos aqui no Brasil, porque foi a volta da seleção brasileira masculina jogando em território nacional. Não tínhamos nenhum jogo desde 2019 em território nacional e o Brasil voltou a jogar em casa. Jogamos lá em Mogi das Cruzes, acho que é o nosso agradecimento para a Prefeitura de Mogi das Cruzes, foram muito parceiros nessa volta da seleção brasileira, estádio excelente lá no Nogueirão. Tivemos a oportunidade de fazer duas partidas contra Chile e contra Canadá. E a volta, né, dessa conexão com o público, né? Tivemos um público bom, né? O primeiro jogo foi muito legal, né? Essa volta aqui foi bem marcante contra os chilenos. O público compareceu, o pessoal se divertiu lá e a seleção brasileira pôde voltar a se conectar com o seu público depois de tanto tempo, depois de uma tão dolorosa pandemia, né? Voltamos a jogar em casa com o público, né? Sim, poder cantar o hino junto, ter a casa cheia. Acho que também a gente fez um trabalho de legado antes também de ir, de convidar, com a própria cidade de Mogi mesmo, né? Fica o agradecimento novamente, que foram muito solícitos, abriram realmente as portas e deu a possibilidade de a gente fazer esse super dia de jogo, rugby, 2 dias, né? As partidas todas foram muito bacanas. America's Rugby Trophy certamente tem o seu lugar, um lugar especial para a gente por conta dessa retomada dos eventos. E no primeiro lugar está a classificação para os Jogos Pan-Americanos. Lógico, a seleção brasileira masculina de rugby sevens participou também dos Jogos do Sul, mas em termos de resultado, o mais importante para a gente, em primeiro lugar, é aquele torneio que rolou, o Campeonato Sul-Americano que rolou na Costa Rica, e o Brasil conseguiu a classificação para o PAN de 2023. Teve vitória sobre Venezuela, teve vitória sobre Costa Rica, teve vitória sobre Paraguai, 2 vezes, inclusive, sobre os paraguaios, uma quase vitória contra os argentinos, inclusive. Então tá aí, nosso número 1 é a classificação para os Jogos Pan-Americanos, aliás, também, não só para os Jogos Pan-Americanos, mas também para o World Rugby Sevens Challenger, que é a segunda divisão mundial. O Brasil vai jogar em 2023 2 torneios importantíssimos, ou seja, nosso Sevens masculino voltou conseguindo garantir a sequência do seu calendário, um calendário importante para 2023. Então tá aí a
como nosso número 1, essa grande campanha, terceiro lugar lá no Campeonato Sul-Americano na Costa Rica, né, Baby? Sim, os homens conseguiram conquistar bastante coisa, né? Pensando que a gente não tem um programa de sevens fixo, né? Masculino, só o feminino, então a gente pensa que, né, conseguimos aí trazer um futuro, um objetivo para o próximo ano, né? Tá trabalhando o nosso sério masculino aí também. Isso eu acho bem bacana. É isso. E aí, vamos agora para o nosso outro top, Baby. Nosso top sobre torneios. Os campeonatos brasileiros rolaram, foi um ano muito importante de retomada do rugby nacional. E aí eu começo então falando, porque a gente teve com a pandemia a pausa dos campeonatos no Brasil inteiro, né? E ano passado a gente teve a volta do Sevens, né? Esse ano é a volta do Rugby 15 jogando. E aí eu começo com o nosso primeiro ponto aqui, é a volta dos estaduais, na verdade. Os estaduais voltam, e não só voltam, mas voltam já com uma perspectiva muito importante, porque neste ano os estaduais de Rugby 15, aí falando de Rugby 15 masculino, né? Retornaram já valendo vaga na Copa do Brasil de 2023, que é a nova competição que a Brasil Rugby terá no ano que vem. É um torneio mata-mata entre os campeões estaduais. A gente teve o retorno dos estaduais rolando. Tivemos aí a Poli, campeão paulista, Curitiba, campeão paranaense, Desterro, campeão catarinense, Farrapos, campeão gaúcho, Niterói, campeão fluminense, Porto Seguro, campeão baiano. Aí tivemos também a retomada do Campeonato do Nordeste, que é muito positivo mesmo, valendo vaga na Copa do Brasil. União Pernambucana foi campeã. E lá na Copa Brasil Centro-Norte, né, o PEC Nations, como é conhecido informalmente, também tivemos o retorno de times do Norte e Centro-Oeste jogando, o campeão Rugby Sem Fronteiras lá de Brasília. O Campeonato Paulista também teve várias divisões rolando, além da primeira divisão, no título da Poli, teve o Ilhabela sendo campeão do equivalente à segunda divisão, que é a Copa São Paulo, Taça São Paulo, que é o equivalente à terceira divisão, campeão foi o União Rugby Alphaville, ou seja, um ano muito positivo aí em termos de retomada do rugby estadual, né, Baby? Foi do estadual masculino, estaduais femininos voltando também, mas sobretudo a novidade, já tinham voltado ano passado, né, por causa do Sevens, então a novidade acaba sendo mesmo a volta do 15 estadual, né? Com certeza, e acho que quando você traz também um objetivo maior de estar em outro torneio, de estar subindo na tabela e tudo mais, você traz uma motivação também para as regiões, que você não está só jogando um campeonato carioca, você está jogando um campeonato que vale vaga para uma coisa maior. Então acho que também trazer essa motivação aí para os clubes, mas acho que no fim do dia foi uma coisa positiva, acho que foi bom para a gente começar também a entender um pouco melhor nossos cenários regionais, né? Essencial, exatamente. Então, por isso, começamos nosso destaque de torneios com os estaduais. E na sequência, mais do que lógico, falar da volta do Super 12. O Super 12 retornou, né? Tivemos a pausa dele em 2020 e 2021 por conta da pandemia, então volta o Super 12 e voltou com jogos muito bons. Né? Afinal, foi bastante emocionante, na verdade. A Poli foi campeã num jogaço ali contra o Jacareí, grande público lá em Jacareí para acompanhar essa partida. Tivemos transmissão pelos canais da CBRU, inclusive com o apoio do Comitê Olímpico do Brasil, do Canal Olímpico. A gente pôde passar na página, no YouTube do time Brasil, nossos torneios nacionais, incluindo a final do Super 12. Então, tivemos aí boas realizações em termos de campeonato nacional de rugby 15 masculino, né? Foi um ano com vários jogos, as brigas, sobretudo entre os times da ponta, né? Poli, Pasteiro, Jacareí foram muito, Farrapos, o jogaço de semifinal contra a Poli. Foi bom ver a vitalidade nesse retorno do Super 12, né? Com certeza, achei que foi bem apertado. Alguns jogos que a gente viu foram bem duros, mas acho que foi bem bom por isso também. A gente trouxe qualidade, conseguiu trazer, né, intensidade para os nossos jogos de volta. Tipo, estamos jogando já full e foi bacana de assistir a beça. E nosso top 3, então, também nessa sequência com clubes é o Super Sevens feminino, porque ele, na verdade, o Super Sevens é o retorno dele no formato de Super Sevens. Ano passado a gente voltou com o formato de Brasil Sevens, foi um torneio único. Neste ano, Brasil Sevens foi apenas masculino, aliás, já colocando aqui nas outras menções, título de Jacareí, parabéns para o Jacareí, né, porque 3 títulos nos últimos 4 edições do Brasil Sevens masculino é muita coisa, mas no caso do feminino foi o retorno do velho modelo, do modelo que é consagrado, importantíssimo, de circuito propriamente, várias etapas ao longo do ano. Campeão Melina, mais uma vez, segundo ano consecutivo, parabéns para Melina, mas o mais importante, né, Baby, é que a gente conseguiu construir um Super Sevens que mexeu com todo o ecossistema, porque ele tem não só a primeira divisão rolando em circuito, mas também uma segunda divisão que se consolidou, voltou uma segunda divisão, Pasteur campeão, parabéns para o Pasteur inclusive, mas além da segunda divisão, teve o juvenil pela primeira vez na história, com 2 títulos maravilhosos do Maringá, jogou muita bola o Maringá,
e um título do Jacareí também. Então, é muito legal a gente ver o Super Sevens crescendo, até como, digamos, quase como instituição, uma instituição provavelmente do rugby feminino, ocupando todos os espaços desse ecossistema do rugby de Sevens feminino, né? Com certeza, e começa a trazer um pouco mais de essa consistência que a gente precisa, né? No passado ter uma etapa só, a gente sabe que não é o ideal, então voltar para esse ritmo também do Sevens do fim do ano, aquela coisa que já estava meio fria, digamos assim, né, com pandemia e tudo mais, então foi muito, muito gostoso. E ver também que né, entre altos e baixos ali, que teve alguns momentos, o Desterro não conseguiu ir uma e outra, mas a gente fez acontecer, deu um jeito de fazer rolar e foi muito bacana poder voltar a jogar uma sevenzeira no fim do ano. E assim, meu destaque pessoal dentro do destaque é o juvenil, que eu achei muito legal a competição juvenil. É impressionante a forma que o Maringá jogou, a forma que o Jacareí jogou. A gente teve participação do Pasteiro de hoje, Paraisópolis, Menina também, então foi super legal, foi super divertido aí o Super Sevens ao longo todas as suas competições, né, ao longo deste ano. E aí, saindo de clubes, mas nosso top 2, na verdade, não tem a ver com clube, tem a ver com seleção regional, os dois. Então, o número 2 aqui, os dois quase o mesmo peso, mas vamos dividir um pouquinho aqui, né? É a volta do torneio brasileiro, o Campeonato Brasileiro de Rugby 15 masculino juvenil, digamos M21 e M18, o BR15, nova marca, inclusive, estreia da nova marca BR15. É muito importante. A gente tinha tido, lá atrás, em 2015, a gente tinha tido competição, depois não teve mais. E o retorno das sessões juvenis de rugby 15 masculino é crucial para a alimentação do sistema. Já que a gente já mencionou a volta dos curumins, isso se complementa. Só é possível, provavelmente, com o trabalho das competições nacionais de 15 masculino juvenil. Então, o BR15 para a gente é um sucesso mesmo. Mesmo que, lógico, a construção dele teve, né, altos e baixos. A primeira fase foi difícil de fazer, foi difícil. Mas o projeto em si precisa continuar. Ele é muito importante. E o desfecho das semifinais da final das duas categorias foram muito legais, foram muito boas. Então tá aí, né, baby? Sobre duas finais, os jogos entre São Paulo Vale e São Paulo Capital foram excelentes. Com certeza, mas acho que é o que você falou, é uma coisa vital para o nosso rugby. A gente tem que ter os campeonatos juvenis acontecendo para a gente se manter vivo, né? E aí a gente já vai para o quê? Para a segunda? Para o número 1, porque já que a gente está celebrando o ano que número 1 de seleções foi a seleção brasileira de 15 feminino, retornando, né, depois da pandemia, mas provavelmente iniciando um trabalho de olho em Copa do Mundo, de olho em Liga Mundial. Isso só é possível porque a gente tem um campeonato, e a gente só tem futuro no 15 feminino, porque a gente tem no nosso projeto o Campeonato Brasileiro Feminino de Rugby 15, com duas categorias, M21 e adulto, também tem juvenil, né? Esse ano é M21, porque ainda está difícil de fazer uma categoria anterior, mas está no projeto para o futuro, obviamente. São Paulo Vale, campeão no M21, Centro-Oeste, com a base com o pessoal do Medina, campeão no adulto, e foi um torneio maravilhoso, com o seu desfecho acontecendo junto com o Sul-Americano de Sevens lá em Saquarema. Esse primeiro semestre mudou a cara do calendário feminino. Agora, primeiro semestre é 15, segundo semestre é Sevens, em termos de rugby doméstico. Baby, põe aí quão importante é pra gente a realização do rugby 15 feminino. Cara, né? É muito, muito, muito importante. Na verdade, foi uma experiência nova para muitas de nós, né? Eu já tinha jogado 15, mas eu sei que é uma coisa que era muito, muito nova para a grande maioria, mas essencial para a gente começar a realmente trazer o rugby, né, clássico, que a gente já está há alguns anos lutando para ter aqui, né, dentro do Brasil um 15 rolando, e foi só o pontapé inicial. Então, foi muito bom de ver a galera jogando 15, começando a experimentar o 15, que a gente sabe que realmente o 15 a democracia do rugby está ali mesmo, né, física, digamos assim. Então, poder ver todo mundo se divertindo, sabe, cada uma cumprindo seu papel ali dentro do 15 foi muito bacana. Tá aí nossos 3 tops em termos de competição, de rugby dentro de campo, mas a gente teve também muitas realizações da Brasil Rugby. A gente não vai colocar em termos de top não, até porque não deixar nada de fora, e escalonar também é mais complicado, as realizações institucionais, mas vamos citar algumas que são importantes, né, baby? E eu começo, na verdade, bom, já que a gente tá falando de torneios, eu vou começar com um que tem a ver com o rugby dentro de campo também, que a gente voltou a fazer o beach rugby. Sim, o beach lá no Rio de Janeiro, com o apoio da TIM, importantíssimo, né? E a gente, na verdade, quer continuar transformando esse torneio em algo importante até para conexão com vários dos stakeholders do rugby brasileiro, né?
sim, né? Pensando que a gente está, né, no Rio de Janeiro, também apoiar ali na Federação Fluminense, trazer... a gente sabe que é um campeonato que é muito mais sobre diversão e, né, e visibilidade, promoção. Assim, marqueteiro, pronto, falei. Mas é um pouco sobre isso e é uma maneira da gente devolver também para os nossos apoiadores, stakeholders e tudo mais, um pouco, né, dessa visibilidade, botar, né, a cara na praia de Copacabana e tudo mais. É bem importante pra gente também esse campeonato. Né? E aí, falando em termos de rugby dentro de campo, vamos falar de SESI, né? Porque a gente tem uma parceria com o SESI que só avançou nesse ano. E como menção também, a gente não colocou no top, mas porque ele acontece todos os anos há muito tempo, mas ele continua sendo um top pra gente em termos da importância que tem, é a realização, fechando torneios, a realização da Copa Cultura Inglesa. Né? A Copa Cultura Inglesa, mais um ano de sucesso aconteceu aí pra gente, foi muito importante a Copa Cultura Inglesa, crescendo, né? A gente tem 30 times em campo lá em Taubaté, então, e completando, já que falamos de BR15, né? Também tem o lado do Rugby Sevens, que foi a Copa Cultura Inglesa. Mas então, já que a gente está falando da importância da categoria de base, vamos falar um pouco então das realizações institucionais da CBRU. A gente não listou em termos de top, não, a gente vai falar geral delas, porque são muito importantes para a gente. Já que a gente falou de categoria de base, já começa citando, na verdade, um projeto que começou esse ano, muito importante, que é a academia de categorias de base no alto rendimento, que rola lá em São José dos Campos, sob a direção do Maurício Coelho, do Mau Mau, apoiado pela Prefeitura de São José dos Campos e também pela SNEAR, fechou seu ciclo agora em dezembro de trabalhos, retoma no ano que vem. É um projeto muito importante que se conecta diretamente com as seleções brasileiras, com a Copa Cultura Inglesa, com o BR15, porque vem ajudando a alimentar esse sistema a partir de um trabalho forte de categoria de base lá no centro de treinamentos em São José dos Campos. Então, já começo com essa realização importantíssima. Mas em termos de eventos de categorias de base, né, baby, a gente teve a questão da evolução da nossa parceria com o SESI. Já que a gente falou, inclusive, de Brasil Sevens e Super Sevens, lembrando que o SESI vem oferecendo espaço dele para a realização de eventos, que é muito importante para o rugby brasileiro. O SESI Osasco se tornou uma espécie de casa do rugby brasileiro por conta dos eventos realizados lá, não só nosso, mas também a Federação Paulista realizou finais do Paulista por lá, foi muito legal. Mas o SESI vem oferecendo espaço em várias unidades para a gente desenvolver rugby de categorias de base, que evoluiu para um ponto a gente, desse ano, ter a realização da Liga Treinamento, que é o evento interno do SESI de categorias de base, competição entre várias unidades do interior paulista, muito importante, mas não só isso, a gente conseguiu realizar não só os eventos, né, mas também um trabalho mais estreito, por exemplo, que teve a nossa conferência sobre ciência do esporte junto com o SESI, então o SESI ajudando a desenvolver em várias áreas o rugby brasileiro, né? Sim, além da gente estar ocupando, né, esse espaço oferecido por eles, acho que o mais importante é a quantidade de crianças que a gente está atingindo, né? Acho que é uma maneira de introduzir, né, não só o rugby, mas os valores e tudo mais, está sendo uma porta muito, muito bacana para a gente atrair, conseguir atingir essas crianças. Acho que nos próprios festivais também estava tendo time de SESI, elas estão super envolvidas e querendo mais. Exatamente, muito importante essa parceria aí com o SESI, e aí outras realizações importantes, né, já passando direto para a área do desenvolvimento, dos projetos de desenvolvimento, a gente tem projetos em andamento, né, ou vem para o rugby rolando, sempre dando muito sucesso. Outro projeto que é incentivado, que a gente tem, que evoluiu bastante, foi o Nina, né? O Nina foi lançado oficialmente, na verdade, neste ano, apesar do trabalho já ser de anos anteriores, liderado ali pela Leca, pela Mica, enfim. Mas é um trabalho muito importante que tem se conectado com outras áreas, né, do nosso rugby. Então a gente fala de Copa Cultura Inglesa, tem um espaço Nina sendo levado para desenvolver um trabalho junto com as jovens jogadoras por lá. É um trabalho que está realizando em vários núcleos e que teve, para complementar o seu crescimento, a realização, para a gente é um marco, que é o Fórum de Lideranças Femininas, né, baby? Com certeza, para a gente foi muito importante, né, além de ser um incentivo da World Rugby, da Child Founding, e a gente conseguir, né, executar esse fórum aqui, para a gente como liderança foi muito importante, foi essencial a gente se aproximar, né, a gente ter essa oportunidade de poder discutir o nosso rugby internamente, ver qual foi os impactos da pandemia, enfim, poder se aprofundar e se debruçar, né, como lideranças sobre o nosso rugby. Acho que foi essencial para finalizar o ano bem e com um bom diagnóstico de como anda o nosso rugby feminino. Exatamente, muito importante.
E aí eu conecto com outros fatos aí que a gente teve dentro do desenvolvimento, que são os cursos. Os cursos evoluíram muito bem, a gente teve cursos de arbitragem, por exemplo, falando de arbitragem, a gente teve capacitação de árbitros, capacitação de treinadores, mas acho que o curso mais importante, tem uma evolução muito grande na parte de saúde também, realização de cursos de primeiros socorros, o curso Activate, de prevenção de lesões. O pessoal, o Júlio, ele trabalhou demais nessa realização da parte médica, a gente teve a Lúcia indo para a conferência lá no exterior, na Inglaterra, sobre isso também, sobre a parte de saúde, mas em termos de realização da parte médica, a gente teve a introdução do espaço de bem-estar do atleta, né? Durante os nossos eventos de Sevens, no Brasil Sevens, Super Sevens, depois na Copa Cultura Inglesa, que era um espaço para garantir a boa recuperação dos atletas fisicamente durante o torneio de Sevens e também essa conscientização, né, do tratamento de lesões ao longo dos torneios e tudo mais. Foi muito importante esse espaço saúde. Mas além do espaço saúde, a gente teve também muito importante, e conecta com a preocupação básica do rugby, que é com relação aos jogadores, né, Baby? Mas a gente teve uma evolução muito grande também na parte dos cursos, quando a gente fala do curso de captação e retenção de jogadores, né, para essas categorias de base. A gente fala muito da questão de ação com o SESI, cultura inglesa apoiando o campeonato juvenil BR15, mas tudo isso só vai ser possível se os nossos clubes evoluírem, e por isso, na parte de categoria de base, e por isso a gente criou o curso de captação e retenção, que não só foi lançado, mas também foi já reconhecido pelo World Rugby, com o Gabon indo lá apresentar esse case na conferência de desenvolvimento que rolou na África do Sul nesse final de ano, né, Baby? Com certeza, poder, né, ser contemplado ainda com um prêmio desse, acho que a gente só mostra que a gente está trabalhando duro e fazendo o que faz sentido pra gente também. Acho que é uma coisa muito modelo Brasil também, e pra gente funcionou super bem. Achei que foi muito bacana a gente poder dividir isso com o mundo, né? Exatamente. E aí, para complementar tudo isso, a gente fechou o ano com uma maravilhosa Super Week, o evento, lógico, evento World Rugby, né, organizado pela Brasil Rugby e pela Sudamérica Rugby, que foi em São Paulo, foi um marco pela quantidade, tem mais de 400 participantes, mais de 40 educadores sendo formados, e a gente conseguiu trazer clínica de Scrum, o curso Activate de prevenção de lesões, mas também todos os outros cursos já tradicionais aí que ganharam impulso aí com a Super Week fechando o ano. É uma grande realização, vai ter ao longo desse final de ano mais vídeo também, fotos, tá tudo aí sobre como rolou essa Super Week em São Paulo. E que rolou junto também, Baby, só para completar, você participou da Super Week, só para dar a palavrinha, é muito importante. Então tá bom, participei sim, dei um refresh na minha licença de Educator, mas acho que que é muito sobre isso também. Acho que a gente tem oportunidade de fazer muitos cursos e tudo mais da World Rugby, mas é a oportunidade de também manter manutenção do nosso conhecimento, continuar trocando ideias. Acho que o World Rugby tem esse lance da reciclagem, de estar toda hora trazendo coisa nova, então a gente também tem que estar de olho, porque não dá para se acomodar com o rugby, porque toda hora tem uma coisa nova. Então foi muito bacana, uma super experiência também, poder trocar com outros países e poder, enfim, ajudar a capacitar aqui nossos treinadores, né? Nosso agradecimento, lógico, para a Sudamérica Rugby por toda a parceria com relação a isso. E, aliás, também, aí já indo para o pessoal do alto rendimento, a gente falou do trabalho do alto rendimento com categoria de base em São José com a academia, mas também complementado com a participação brasileira na Sara Academy no final do ano também, que foi o evento da Sudamérica Rugby que ajudou também a capacitar e evoluir os profissionais do alto rendimento, também fica entre as menções. A gente mandou nossa delegação ali completinha, com todas as áreas do alto rendimento para lá, foi muito importante também. E, Baby, já que a gente está falando, agora voltou o tema de competição, né? Tem um evento também que a gente não colocou na lista dos tops ali, porque a gente considera que é um evento muito mais de propagação do rugby, né? Que é o Beach Rugby, que rolou no Rio de Janeiro, apoio da TIM, sempre agradecimento, lógico, foi um baita de um evento, como sempre, e aí com um propósito, né? A gente retoma o Beach Rugby, que é um marco para a gente para esse ano importante, retoma o Beach Rugby com a proposta de ser um evento essencialmente de divulgação, de fortalecimento do rugby no Rio de Janeiro, mas de divulgação do esporte, né? Com certeza, é uma oportunidade de a gente mostrar as marcas que apoiam a gente, né, pensar em todos os nossos stakeholders e tudo mais, e também de alguma forma fomentar ali o rugby no Rio de Janeiro, tá ali super em evidência ali, né, a cultura inglesa botou lá um leão enorme, foi tipo, super chamamos a atenção ali do evento na praia, mas no fim do dia para trazer mais gente para o rugby, para estar atraindo mais gente para a nossa modalidade, então acho que é super válido o beach. E já que a gente está falando em promoção, a gente teve várias outras ações também na Brasil Rugby para fechar essa nossa retrospectiva 2022. A gente queria citar algumas, né, Baby? Mas, em geral, a gente conseguiu trabalhar muito bem a questão do legado, né? Do legado junto com nossos apoiadores, junto com nossos eventos. A gente falou dos legados, das ações que a gente fez
por exemplo, envolvendo o Sul-Americano em Saquarema nas escolas locais e também nas escolas lá de Mogi das Cruzes, do America's Rugby Trophy, mas teve mais coisas rolando, né? Teve tanto nossas ações, o projeto Garoto Cidadão, né, por exemplo, a gente tem as ações junto com, não só com a cultura inglesa, também com as bolsas que a cultura inglesa dá para os nossos atletas, né, que também é parte, mas a Estácio, com as bolsas da Estácio avançando também, muito importante. Mas essas ações foram junto vários stakeholders, vários patrocinadores, a gente foi conseguindo promover o rugby de maneira geral, né? E também a gente teve o Rugby Day, né? Com algumas das empresas que apoiam a gente, que é muito bacana poder trazer um pouquinho da galera das empresas para nossa realidade de rugby, mostrar um pouquinho das ferramentas que a gente pode usar no rugby dentro do mundo corporativo e coisas assim. Acho que foram trocas muito bacanas. E é isso, galera. 2022 foi um ano cheio, recheado pra gente de muitas realizações, e 2023 esperamos seja o mesmo. Tem muita novidade rolando aí. Fiquem ligados nas redes sociais que tem um monte de coisa rolando para o próximo ano. Só essa retomada pós-pandemia que foi tão custosa nos últimos tempos está acontecendo. A gente está conseguindo retomar realizações importantes aí para o rugby brasileiro. E aí fica a nossa dica também, nosso recado, nosso pedido. A gente estreou nesse ano também o nosso podcast, o Rugbycast, foi uma realização importante para a gente também, até para trazer o trabalho que está sendo feito dentro da confederação para o público em geral, né? E aí a gente fica, nosso pedido para quem tem ouvido nosso programa, dar o seu retorno, mandar mensagens ali no próprio YouTube para a gente, nas redes sociais, fazendo suas observações, críticas para a gente melhorar, seus elogios também, enfim. Faça as suas observações, que é muito importante para a gente continuar evoluindo o nosso Rugbycast, não é isso, David? Exatamente, estamos aqui no apoio do feedback, galera, só fala pra gente. Mas eu acho que é isso, agradecer também, né, um ano cheio de coisa e que tá vindo muito mais coisa no ano que vem, então fiquem ligados, porque tem muito rugby para rolar. Um abraço. Agradecer a nossa equipe completa aqui. Aqui o Luca está aqui com a gente também, sempre na produção, o Romulo sempre na produção também do nosso programa, faz as edições e sofre muito com a gente pedindo um monte de coisa para ele sobre o programa. Desculpa, Romulo. Valeu, Romulo, desculpa, Romulo, valeu, Luca. Valeu para todo mundo que contribui aqui com a Brasil Rugby, todos os nossos colaboradores, todo o nosso staff de todas as áreas, alto rendimento, desenvolvimento, marketing comercial, enfim, todo mundo. Valeu, pessoal, até mais, até 2023.